A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar você, meu irmão, para abrir agora a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos meditar nesse capítulo tão importante, tão interessante da palavra de Deus. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Onde Paulo defende o seu apostolado, onde Paulo nos ensina sobre a graça, onde Paulo nos ensina sobre homens em Cristo Jesus. Eu queria tirar o tema de meditação dessa noite exatamente do versículo 2, capítulo 12, versículo 2, quando a palavra de Deus nos diz: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas Deus o sabe. Queria pensar, junto com Paulo, junto com a igreja, junto com os irmãos nessa noite, junto com aqueles que nos ouvem aí em casa, os nossos amigos, sobre 3 marcas de homens em Cristo. Homens que o Senhor usa, homens que são abnegados, homens que são servos do Senhor, homens que entendem a sua vocação e podem, compreendendo agora a sua vocação, viver para a glória de Deus. 3 marcas de homens em Cristo. A primeira marca de homens em Cristo está no versículo 9, quando Paulo diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta. E a primeira marca, então, de homens em Cristo Jesus é que a graça do Senhor Jesus Cristo sempre basta. Essa marca é interessante. O que mais que eu preciso, senão da graça estabelecida na cruz do Calvário por Jesus Cristo? A graça do Senhor, ela me basta. Mas a segunda marca de um homem em Cristo Jesus está lá no versículo 15, quando Paulo diz assim: eu de boa vontade me gastarei. A segunda marca é que os homens em Cristo Jesus, eles se deixam gastar no Evangelho, eles se deixam gastar em prol da salvação de pessoas. E a terceira marca ali, para os homens em Cristo Jesus, está lá no versículo 19, há muito pensais que nos estamos desculpando convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. O desejo de Paulo era edificação. Então Paulo tem 3 marcas interessantes. A primeira marca é que a graça de Cristo Jesus, ela basta. A segunda marca é que Paulo se deixa gastar em torno da vontade de Deus, em torno do reino de Deus. E a terceira marca é que ele luta pela edificação. Então, as 3 marcas estão aí. A primeira marca é que a graça de Cristo Jesus, ela basta. A segunda marca é que Paulo se deixa gastar como homem em Cristo Jesus. E a terceira marca é lutar pela edificação, para que o povo de Deus esteja pleno naquilo que eles foram chamados para realizar e também para fazer. Eu quero pensar então, e a gente vai começar então a meditar no texto lá do primeiro versículo, na graça que basta. A primeira marca do homem em Cristo Jesus é ter uma consideração tão grande pela graça, ao ponto de entender que a graça do Senhor, ela é eficiente, ela é suficiente e a gente não precisa de mais nada. Versículo 9, então ele me disse, a minha graça, ela é basta, porque o poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. Para um homem em Cristo Jesus, a graça é eficiente e a graça é suficiente. Eficiente e suficiente, ao ponto dele não precisar de mais nada. Paulo vai trabalhar isso desde o primeiro versículo, quando ele diz: se for necessário que eu venha a me gloriar, ainda que não convém gloriar-se, eu vou gloriar-me naquilo que é a visão e a revelação de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo. Esse amor impressionante, importante de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Paulo era apóstolo e ele estava defendendo o seu apostolado que tinha sido tão questionado, e agora ele está ensinando que ele não vai se gloriar para defender o seu apostolado,
mas ele vai basear a sua visão espiritual, a sua gratidão naquilo que foi feito por ele. Nós não precisamos nos gloriar, não convém nos gloriarmos, mas nós temos a palavra escrita de Deus, nós temos aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, que é a base da nossa estrutura. A graça de Deus é a base da nossa estrutura. Paulo vai pregar graça, que basta. Paulo vai viver a graça, que basta. Ele vai viver em torno daquilo que é eficiente e suficiente para a sua vida. E lá no versículo 2 ele diz assim: eu conheço um homem que em Cristo Jesus, há 14 anos atrás, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu não sei se foi no corpo, eu não sei se foi fora do corpo, é Deus quem sabe. Na verdade, Paulo sabia muito bem do que ele estava falando. Mas ele não queria se gloriar de ser o único apóstolo que foi treinado aos pés de Jesus Cristo, lá no altar de Jesus Cristo. Então ele diz: olha, eu sei de um homem em Cristo Jesus, eu estou até com vergonha de dizer que esse homem sou eu. Foi treinado no altar de Jesus Cristo, foi trabalhado, burilado, lá na presença do Senhor. A graça tem que ser o assunto mais importante da vida de um homem em Cristo Jesus. Ele tem que lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por ele na cruz do Calvário, e esse tem que ser o assunto mais importante da sua vida. Tem uma pessoa que foi treinada por Jesus Cristo a entender, compreender os aspectos maravilhosos da graça estabelecida na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo dizendo: a graça é a coisa mais linda, é incomparavelmente o momento mais importante da nossa vida, a conversão e o conhecimento daquilo que foi feito por nós ali na cruz do Calvário. E Paulo continua o discurso dizendo: eu sei que o tal homem, não sei se no corpo, não sei se no espírito, Deus sabe, esse homem foi arrebatado até o paraíso. Esse homem ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele não consegue dar dinamismo prático, visual, compreensível ao tamanho da grandiosidade de estar na presença de Cristo e ser treinado por Cristo e compreender os padrões maravilhosos de salvação em Cristo Jesus. A gente tenta explicar, mas é maravilhoso demais entender e tentar compreender. E tem um cântico que a equipe de adoração canta, né? Eu nunca vou conseguir entender o dinamismo tão poderoso do amor de Jesus Cristo por mim na cruz do Calvário. Agora pensa, irmãos, a gente entrar na presença de Jesus e Jesus explicar para a gente o que aconteceu, ao ponto da gente dizer: eu ouvi palavras inefáveis, palavras maravilhosas da parte de Jesus, palavras que não dá para explicar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não dá para compreender o tamanho deste amor, dá para viver este amor, dá para entender este amor. Mas talvez a gente fique na dúvida de compreender totalmente, para explicar totalmente, porque a gente consegue compreender para a gente, e às vezes a gente não consegue explicar para as pessoas. Como é grande esse amor de Jesus Cristo pela nossa vida. Imagina Paulo, na presença de Jesus, ouvindo da boca de Jesus palavras inefáveis, que ele não consegue trazer explicação humana para definir o quanto é grande esse amor. Mas Paulo tem isso como sustento para a sua existência, como sustento para o seu ministério, como sustento para o seu apostolado, como sustento para tudo o que ele pensa, tudo o que ele fala. Ele ouviu da boca de Jesus palavras inefáveis, ele compareceu lá no paraíso, ele compreendeu, ele percebeu Jesus Cristo, ele enxergou Jesus Cristo. E aprendeu sobre graça absoluta da boca do próprio Jesus Cristo. Paulo vai passar o resto da sua vida agora tentando substituir palavras, encontrar palavras para explicar para a igreja como é grande o amor de Jesus Cristo pela igreja. Ele consegue explicar para ele consegue entender para ele, e agora ele vive na luta para conseguir entender e trazer isso em miúdos, para aplicar isso em miúdos, para que as pessoas possam também compreender o tamanho da graça, o tamanho do amor que o Senhor Jesus tem por cada um de nós. Aí Paulo vai continuar dizendo assim: de tal sorte, de tal coisa, me gloriarei, não porém em mim mesmo, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Da graça eu vou me gloriar,
Não graça que seja de Paulo, não graça que seja humana, mas a graça que vem de Jesus Cristo. A graça nunca foi minha, a graça nunca foi de apóstolo, a graça nunca é de pastor, de presbítero, de homens, de santos. A graça é totalmente de Jesus. E Paulo continua no versículo 6, pois se eu vier a gloriar-me, eu não vou ser nécio, porque eu vou dizer a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, além ou mais do que em mim vê, ou de mim consegue ouvir. Paulo quer deixar claro que a grande pessoa da graça é Jesus Cristo. Paulo sai de cena, Paulo tenta evitar que ele apareça mais que Jesus Cristo. Mas ele prega sobre Jesus Cristo. Ninguém se preocupe comigo mais do que convém. Paulo tem um lembrete para ele mesmo, que está lá agora no versículo 7, é bem interessante. E para que não ficasse soberbo com o tamanho das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E talvez a gente olhe esse texto agora e o termo que chama a atenção, né? Esse espinho, esse mensageiro de Satanás, que no grego é ângelos satana. Lembrete daquilo que foi feito um dia pelo cara mais egoísta, orgulhoso e vaidoso do universo. O lembrete daquilo que já foi feito um dia é o lembrete para que a grandiosidade das revelações não me torne soberbo. Como Satanás foi soberbo, Satanás que conhecia o Senhor plenamente, que tinha o prazer de visualizar o Senhor. Ele caiu, irmãos, por causa do autoconhecimento que ele tinha de Jesus Cristo. E aí Paulo está dizendo assim, conhecer Jesus plenamente também pode ser a queda de um homem, quando conhecer Jesus Cristo não transforma as suas estruturas emocionais, sociais, psicológicas e principalmente as suas estruturas espirituais. Para que eu não ficasse soberbo com o tamanho das revelações, eu recebi um espinho na carne, um ângelo satana, para me esbofetear, a fim de que eu não viva em termos de exaltação espiritual, humanista, positivista, fadada na centralidade do homem como centro de todas as coisas. Como que pode a pessoa que mais conhecia Jesus cair? Como que pode pessoas que conhecem Jesus tanto usar esse conhecimento para a vaidade, usar esse conhecimento para si mesmo e não para viver para a glória do Senhor? Conhecer o Senhor para viver de vaidade também é um grande fracasso, e o ângelo satana aqui nos faz lembrar isso. O ângelo satana nos faz lembrar que a vaidade do autoconhecimento de Deus pode nos derrubar se não usarmos o conhecimento de Deus para a glória do nome do Senhor. E a gente fica impressionado com isso, como que um teólogo que conhece tanto o Senhor pode cair na vaidade, do orgulho e na soberba. Usar o conhecimento do Senhor para a nossa projeção individual é soberba, é queda, é um perigo. Teologia sem humildade. A grandeza do conhecimento teológico sem a graça da presença do Senhor, sem a graça da humildade, ela se torna um grande fracasso espiritual. Paulo tinha um espinho na carne que faria ele lembrar da queda de Satanás. Paulo tinha um espinho na carne para colocá-lo sempre no centro da vontade do Senhor. A teologia eclesiástica, a teologia sobre a cristologia de Paulo era fantástica e tinha que existir e tinha que estar na vida dele para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que interessante, todo excelente teólogo só pode ser excelente de verdade se ele tiver um espinho na carne para afirmar que ele vive para a glória de Jesus Cristo, que ele vive a graça que basta. Talvez a gente pense, nossa, esse cara é formidável, esse cara é fantástico, ele tem espinho na carne? Eu não sei, acho que não, acho que ele não tem nada, então ele é vaidoso. Como que pode conhecer o Senhor na sua plenitude nos levar para a soberba e nos levar para a vaidade? É quando a graça, irmãos, de Jesus não traz felicidade, não traz descanso para a nossa alma, não traz serviço para o nosso dia a dia, a gente começa a entrar numa vaidade espiritual.
Eu poderia ser tão soberbo quanto o diabo. Esse é o espinho na carne. Mas eu tenho um mensageiro me lembrando todos os dias que eu preciso lutar contra a vaidade, que eu preciso lutar contra o orgulho, que eu preciso lutar contra a soberba. Eu não posso me exaltar por ser servo do Senhor e por conhecer as Escrituras. Talvez por isso Paulo diga, quem está em pé, veja que não caia. Preste atenção, não viva em torno da vaidade. Use o conhecimento que você tem de Deus como possibilidades de influenciar a vida de pessoas, de ter vida devocional e glorificar o nome do Senhor. E aí Paulo vai dizer no versículo 8 que ele ainda orou 3 vezes, Senhor, tira isso de mim, afasta isso de mim. E nas 3 vezes o Senhor lhe respondeu, não, Paulo, isso é bom para você. As lutas que o Senhor nos dá são espinhos importantes para a nossa emoção, espiritualidade, tempo e etc. estarem pautados para glorificar o nome de Jesus. O Senhor disse no versículo 9, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa nas lutas de boa vontade. Então, Paulo diz, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O maior dos apóstolos tinha um espinho na carne para mantê-lo equalizado, para mantê-lo afinado, para que ele não entrasse em soberba espiritual, em orgulho espiritual, em egoísmo espiritual. Olha quanto é importante a gente ter algumas lutas para a gente ir amadurecendo a consciência de que nossa temporada nessa terra é muito rápida. Será que a gente já parou para entender isso, irmãos? A gente está debaixo da regulagem, da equalização do Senhor Jesus Cristo, 24 horas por dia, todos os dias da nossa estrutura de vida. E tem coisas que a gente pede para Jesus, Senhor, tira isso de mim. Ele fala assim, não, eu não tiro. Tirar isso de você ia enfraquecer a tua vida devocional. Tirar isso de você ia enfraquecer a sua vida espiritual. E o Senhor não vai tirar. A gente tem que aprender a conviver com as nossas lutas e amadurecer com as nossas lutas, ao ponto de Paulo dizer no versículo 10, olha o que ele diz, irmãos, acompanha aí na sua Bíblia, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, eu sinto prazer nas minhas injúrias, eu sinto prazer nas minhas necessidades, eu sinto prazer nas minhas perseguições, eu sinto prazer nas minhas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. As lutas nos fazem bem, irmãos. Todo bom cristão, todo bom conhecedor da palavra de Deus, ele vai te contar que ele tem um monte de lutas. E se você que nos ouve hoje, nessa noite, está sem luta, então, meu irmão, clama ao Senhor, Senhor, me manda umas lutas. Me manda uns treinamentos aí, porque eu estou me sentindo muito light, muito diet, muito tranquilo. Isso é uma brincadeira, tá, irmãos? Mas é através das muitas provações que a gente consegue compreender a graça de Deus. E o que o Senhor requer de nós, no meio das lutas, é que a gente aprenda a sentir prazer nas lutas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias, por amor de Cristo. E ser forte no meio das lutas, porque a graça do Senhor é tudo o que a gente tem, porque a graça do Senhor é tudo o que a gente precisa, porque somos homens e mulheres de Deus em Cristo Jesus, declarando que a graça de Deus está bom demais da conta. E se Deus nos deixasse morrer de fome, morrer doente, morrer sem nada, mas tivéssemos agora a convicção da graça de Deus, estava bom demais da conta. E se a gente passasse o resto da vida de joelhos para glorificar, bendizer o nome do Senhor, com a boca no pó, dizendo santo, 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 a gente já teria recebido tudo. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus é a justificação, o melhor de Deus é a graça em Cristo Jesus, e já está programado e prometido o Senhor nos receber na eternidade. Nós estamos sempre no lucro, precisamos sentir prazer nas lutas. Somos homens em Cristo, então a graça nos basta. A gente vai fugindo da soberba, estamos em treinamento. Nosso modelo caído, né? O ângelo Satana nos mostra que somos tão arrogantes como ele é,
temos a possibilidade de ser tão arrogantes como ele foi, mas podemos fugir da queda dele, sendo satisfeitos com as lutas, sendo satisfeitos principalmente com a graça maravilhosa estabelecida para nós na cruz do Calvário. A primeira marca de um homem em Cristo, de uma mulher em Cristo, é ele poder gritar: a tua graça me basta. Mas a segunda marca, irmãos, é ele gastar a sua vida no ministério. Ele se deixar gastar no ministério sagrado, no ministério santo, como diz o versículo 15. Eu, de boa vontade, com todo prazer, vou me gastar, vou me deixar gastar em prol da alma de pessoas, em prol da alma dos meus irmãos, para que eles entendam também a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Quando homens e mulheres de Deus em Cristo têm a graça como estrutura, a partir desse momento os treinamentos não são mais ruins, porque o Senhor está trabalhando no coração deles. Porque eles passam a entender e sentir prazer nessas coisas malucas que dizem aqui o versículo 10. O versículo 10 nos ensina a ter prazer, prazer na fraqueza, prazer na injúria, na necessidade, na perseguição, na pandemia, nas angústias, nas doenças, nas crises. Como Abacuque dizia, ainda que eu passe por fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústia e fraqueza, todavia eu me alegro no Senhor, eu me alegro na graça de Deus, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor me faz andar altaneiramente, com consciência naquilo que foi feito, com consciência naquilo que foi projetado para nós. Então agora, de boa vontade, a gente pode se gastar, se deixar gastar, para que os irmãos em Cristo Jesus sejam treinados na mesma graça. Deixa Jesus te usar, meu irmão. Entende? De boa vontade, ser útil, ser gasto no ministério. A gente é homem em Cristo Jesus. E às vezes a gente vê homens em Cristo Jesus pensando assim: o dia que eu me aposentar, eu vou comprar um sítio lá na Conchichina e nunca mais vou fazer nada na minha vida. Meu irmão, não é para isso que você foi criado. Você não foi criado para viver de férias, para tirar férias. O homem em Cristo Jesus, ele se deixa gastar. Ele não tem aposentadoria da graça de Deus, tá bom? Eu não sei se eu estou dando uma má notícia para você, mas você não terá aposentadoria de ministério dentro da igreja. Porque você recebeu um ministério é para transformar em 2, recebeu 2 é para transformar em 4, recebeu 5 é para transformar em 10. Você já estou com 10, então faz virar 20. Já estou com 20, faz virar 40, meu irmão. Não tem férias, ok? Você não está aqui passeando, você não está aqui de lazer, você está aqui para servir ao Senhor Jesus Cristo. Você é homem, é mulher em Cristo Jesus. A graça de Deus é maravilhosa para você e você agora se deixa gastar de boa vontade. Deixa Jesus te usar, meu irmão. Não tem aposentadoria. Essa é a informação do conselho para você nessa noite. Não tem aposentadoria para cristão. Presbítero vai trabalhar até morrer. Viu, seu Adalto? Seu Adalto está por aí? É servo de Deus, o Senhor vai gastar você até o finalzinho. Vai consumir a tua existência para a glória do nome dele. Versículo 11, Paulo diz assim: eu tenho me tornado insensato, vocês me constrangeram a isso, eu devia ter sido louvado por vocês, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolozinhos aí, ainda que eu nada sou. Paulo está tendo que defender o seu ministério, porque ele é gasto no ministério para ensinar a graça do Senhor. A igreja de Corinto não estava valorizando o que eles tinham ali, o grande apóstolo Paulo. Eles já estavam substituindo o grande apóstolo Paulo por outros apóstolos. E Paulo está dizendo assim: gente, eu estou aqui para ensinar o evangelho e vocês estão a fim de ouvir outro evangelho? Aí Paulo vai dizendo no versículo 12, as credenciais dos apóstolos foram apresentados no meio de vocês, com persistência, através dos sinais, através dos prodígios e até através dos poderes miraculosos. Paulo tinha as credenciais iniciais do apostolado, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Ele já tinha apresentado ali na igreja de Corinto. Agora Paulo estava insistindo nas credenciais finais, doutrina bíblica séria para a maturidade espiritual da igreja. E o povo não gostou.
O povo sempre gosta dessa primeira parte, né? Sinais, prodígios, poderes miraculosos. Mas quando vem o doutrinamento, fala assim, esse ponto a gente não está afim não. Esse negócio de doutrina eu estou fora. Eu gosto mais dos sinais, eu gosto mais dos poderes miraculosos. Meu irmão, quando Paulo ensina doutrina, quando Paulo começa a insistir em doutrina bíblica, sobre graça de Deus, o povo despreza o apóstolo Paulo. Quando Paulo começa a ensinar as coisas que a igreja de Corinto, se você olhar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você vai enxergar a quantidade de doutrina que Paulo manda para a igreja de Corinto. Na segunda epístola eles não querem mais saber dele. E Paulo está ali como apóstolo. E aí Paulo vai dizer no versículo 13, porque em que tendes vós sido... Nossa, que dificuldade para ler isso. Vamos lá. Porque em quem tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Eu não fui pesado com vocês, irmãos. Me perdoa, então, essa injustiça. Paulo está falando de finanças. O peso era financeiro. Aí Paulo vai dizer no 14, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado de novo, financeiramente, pois não estou atrás dos bens de vocês. Eu procuro, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Não estou de olho nas finanças de vocês. Eu estou de olho na maturidade espiritual de vocês. Os outros apóstolos que chegaram na igreja estavam de olho nas finanças da igreja. Mas Paulo está dizendo assim, gente, eu estou aqui, versículo 15, de boa vontade para me gastar, para me deixar gastar em prol do crescimento espiritual da igreja. Se mais vos amo, serei menos amado. Eu amo vocês, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para arrancar o dinheiro de vocês, mas para que a alma de vocês seja alimentada com estrutura teológica, com doutrina da graça. É o que Paulo está dizendo para a igreja. Eu estou aqui para me gastar por amor de vocês. Não estou aqui para arrancar o dinheiro de vocês, como esses falsos apóstolos agora estão entrando na igreja para arrancar o dinheiro das igrejas. E no versículo 16 Paulo diz assim, pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, eu vos prendi com dolo. E que Paulo está dizendo é uma brincadeira, onde ele diz assim, gente, eu fui doloso sim, eu planejei sim, mas o meu mal foi amá-los, para que eu também fosse amado por vocês. Foi com má intenção que eu estive aí, e a má intenção foi ser amado por vocês. A má intenção foi me aproximar de vocês, me gastar na vida de vocês, para amar vocês e recolher de vocês também um pouco de amor. Sim, eu fiz isso de maneira astuta. E aí Paulo diz assim, mas fazendo isso, versículo 17, porventura eu explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei, porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei, eu tentei arrancar alguma coisa de vocês que não fosse o amor, eu tentei arrancar de vocês alguma coisa que não fosse consciência teológica, o meu gastar e estar perto de vocês não produziu maturidade espiritual na vida de vocês? E Paulo continua dizendo assim, roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. E aí Paulo refaz a pergunta, porventura Tito explorou vocês? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? E as pisadas teológicas de Paulo era se gastar para que as pessoas conhecessem Jesus Cristo. Era se gastar para que seus discípulos conhecessem a graça soberana, a misericórdia profunda e bendita de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Que texto maravilhoso, irmãos. Homens em Cristo, onde a graça é o combustível deles, é o único combustível deles, e eles se gastando no ministério de amar pessoas para amadurecerem em Cristo Jesus. Duas marcas importantes de homens em Cristo, de mulheres em Cristo, serem satisfeitos com a graça de Jesus e terem como objetivo levar essa graça, se gastarem para que pessoas também conheçam essa graça maravilhosa de Cristo Jesus. Está se sentindo desafiado, meu irmão? Está entendendo o chamado que Deus faz para nós? Seja satisfeito com a graça de Deus. E se gaste para que pessoas conheçam também a graça de Deus. Terceiro e último lugar. Homens e mulheres em Cristo Jesus também lutam pela edificação. Como diz aí o versículo 19. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados,
para edificação, para a vossa edificação. Será que a gente tem esse chamado, irmãos, de entender a graça de Deus, ter satisfação na graça de Deus, se deixar gastar pelo ministério para que pessoas sejam edificadas por estarem conosco, por viverem conosco? A gente foi chamado para trabalhar na edificação do reino de Deus. Nós somos chamados para nos gastarmos na edificação do reino da graça. E a gente está aí para isso, irmãos. A gente nasceu para isso. Vamos trabalhar para a edificação da igreja, irmãos. Vamos viver pela graça do Senhor. Vamos nos gastar no ministério de ensino e mensagem através da nossa existência. Vamos lutar para que todos sejam edificados. Tudo para edificação. E o Senhor vai nos levantando para isso. E a gente vai vivendo no tempo determinado. Há muito, diz Paulo, pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus. E tudo, ó amados, para a vossa edificação. Sim, tudo tem um tempo determinado. É por isso que a gente continua ali perseverando. A edificação também tem um tempo determinado. Há momentos que parece que se calar é melhor do que falar. Embora dá uma vontade gigante de falar. Tem momentos que falar é melhor que calar, embora a gente sinta uma vontade gigante de ficar calado. Mas tudo tem que ser feito para edificação no tempo do Senhor. Como diz Eclesiastes capítulo 3. Versículo 20, Paulo diz assim: eu temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, que haja entre vós invejas, que haja entre vós iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumulto. Uau! Paulo quer muito estar com a igreja de Corinto. Mas o temor dele também é muito legítimo. E o interessante é que a edificação vem mesmo no meio de uma confusão gigantesca. Paulo está dizendo: eu tenho certeza e estou com medo de encontrar vocês no meio de contendas. Estou com medo de encontrar vocês, igreja, no meio de muitas invejas, de muitas iras, de porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumulto. Eu estou sentindo que a igreja não está bem. Eu estou sentindo que eu vou estar no meio de vocês para edificação e vou encontrar um caos estabelecido. Contendas, invejas e coisas que estão descritas aqui. Por que tem que ser assim? Por que Paulo vai chegar num momento de confusão? Porque homens em Cristo sempre lutam pela edificação, sempre chegam num momento caótico para trazer um projeto de esperança, para trazer a organização do Pai, para serem a organização do Senhor Jesus Cristo nos contextos onde o Senhor os planta, seja na família, seja no bairro, seja na cidade, seja no país, seja no mundo, onde quer que o Senhor coloque os seus homens em Cristo, Ele coloca os seus homens em Cristo conformados e satisfeitos com sua graça, para se gastarem em termos de edificação das pessoas que estão vivendo uma grande confusão. É para isso que você nasceu. Você nasceu para a glória de Deus e para ser solução no meio de uma crise, para ser solução no meio do caos. A gente fica com medo, mas o Senhor manda a gente ir. Ir onde, pastor? Onde tem contenda, onde tem inveja, onde tem ira, onde tem porfia, onde tem detrações, onde tem intrigas, onde tem orgulhos. O Senhor trata o nosso orgulho e depois Ele coloca a gente no meio de um monte de gente orgulhosa, coloca a gente no meio de um grande tumulto para a gente lutar pela edificação. É claro que o Senhor não vai colocar pessoas que não têm gratidão pela graça de Jesus. É claro que o Senhor não vai colocar pessoas que não têm como visão viverem para serem gastos por Cristo Jesus na edificação. Mas Paulo continua dizendo no versículo 21, eu receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vocês e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram, muitos que agora não se arrependem da impureza, muitos que não se arrependem da sua prostituição, muitos que não se arrependem da sua lascívia que cometeram. A gente está vivendo num contexto de edificação onde as pessoas estão buscando a sensualidade, as pessoas estão buscando a impureza, a prostituição, a lascívia e não estão se arrependendo. Porque a graça deixou de bastar para o coração dessas pessoas.
porque não tem gratidão no coração, porque não se deixam gastar no ministério e não se preocupam com a edificação espiritual. Tem um monte de gente, talvez você que esteja nos ouvindo, que não se arrependeram das impurezas, que não se arrependeram da prostituição, que não se arrependem da lascívia, que não se arrependem da sensualidade e da sexualidade depravada dos últimos dias. Paulo fala que o Senhor irá humilhá-lo e ele vai chorar muito por muitas pessoas que não querem ser edificadas. Irmãos, o Senhor nos fará chorar, o Senhor nos humilhará, e vamos chorar por pessoas que não estão levando Jesus a sério. Mas a gente está aqui para lutar pela edificação. Estar pronto sim para chorar então, para ficar triste, para que as pessoas que estão vivendo de qualquer jeito sejam transformadas, sejam tocadas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam edificadas pela gratidão. E se deixem também ser gastas pelo Ministério Santo, para que elas também sejam base e modelo de edificação de pessoas que ainda não estão vivendo a seriedade da vida cristã. Homens em Cristo, mulheres em Cristo, estou desafiando vocês a serem satisfeitos com a graça de Jesus. Estou desafiando vocês e me desafiando a nos gastarmos pela graça de Jesus. Estou nos desafiando a lutarmos pela edificação da igreja de Jesus Cristo, para que haja um grande avivamento. E o Senhor esteja conosco, vendo pessoas sendo reedificadas, sendo reestruturadas, para que o nome de Jesus volte novamente a ser glorificado e Jesus volte novamente a ser adorado. Eu queria convidar você que está aqui, queria convidar você que está em casa, a trabalhar, irmãos, homens e mulheres em Cristo Jesus. Eu queria que você dissesse um sim para Jesus. Eu queria que você se manifestasse aí na sua casa e dissesse para Jesus assim: eis-me aqui, Senhor Jesus, pode contar comigo. Me ensina a ser satisfeito com a sua graça. Pode me gastar até o último fôlego de vida no seu reino. E me usa, Senhor, com choros e lágrimas na edificação do povo que não está te levando a sério. E se eu não for um desses que não estou te levando a sério, trabalhe o meu coração para que eu possa ser transformado, para glorificar e bendizer o teu nome que é santo. Eu queria convidar você a dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, pode me usar.